Agora é hora de tirar dúvidas de português e quem está aqui é o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. É isso mesmo. Bom dia, professor. Bom dia, Marcela. Bom dia, Lidiane. Vamos tirar algumas dúvidas das perguntas que chegam para ver se as pessoas entendem algumas palavras, principalmente uma questão que eu admito, depois do acordo ortográfico que foi feito e começou a vigorar no passado, realmente as pessoas ficaram assim um pouco complicadas na vida, né? Que é o uso do hífen. Sabe que o Evanildo Bechara, que é um dos principais gramáticos brasileiros, né? Ele participou das reuniões com relação ao acordo ortográfico e no livro dele, quando ele fala dessa reforma, ele mesmo diz assim, olha, o assunto do hífen ainda não ficou bem resolvido. Eu sempre penso assim, se ele, que participou das reuniões e os critérios de língua portuguesa disse que o assunto do hífen não está bem resolvido, significa realmente que tem alguns pontos que vão ficar complicados para todo mundo entender um pouco melhor. E aí um deles, aproveitando o contexto todo, né, da prisão do Eike Batista, por exemplo, perguntaram para mim, contraventor é com ou sem hífen? Bom, aproveitando essa oportunidade, né, aproveitando tudo isso, eu trouxe uma tela que tem algumas dúvidas que as pessoas mandaram. Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá. O primeiro que eu coloquei, o segundo está em contraventor, o primeiro que eu coloquei, assoreamento, né? Assoreamento, para quem não sabe, é aquela amontoação de areias ou de terras que é causada por enchente, né? Então, às vezes acontece um assoreamento, né? A principal causa do assoreamento de rios diz respeito ao desmatamento, por exemplo, aqui como exemplo. E algumas pessoas, infelizmente, escrevem assoreamento com cedilha, né? E me mandaram, inclusive, alguns prints de tela, inclusive na internet de alguns sites, né? Não foi o caso de trazer, mas assim, com assoreamento com cedilha. E assoreamento é com 2 S, para você não errar mais, tá bom? Contraventor, a grafia correta é contraventor sem hífen, né? Que é um infrator, transgressor, né? Aqui eu coloquei o exemplo do Carlinhos Cachoeira, né? Para a gente sair um pouco do Eike Batista, porque o Eike Batista já está sendo muito falado, Cachoeira já passou até para não ter nenhum tipo de questão política, ideológica, etc. Mas o ponto é, contraventor é sem hífen e é escrito, a palavra é todo junto, não é nem separado contraventor, é tudo junto sem hífen. Tá bom? Então, essa história do hífen, só para dar um outro exemplo para vocês, ou como ficou complicado às vezes explicar para aluno, você pega, por exemplo, afro-brasileiro e afrodescendente. Aí agora aquele momento em que o professor de português faz pegadinhas para as apresentadoras, entendeu? Para ficar uma coisa um pouco mais dinâmica, assim, né? Afro-brasileiro e afrodescendente. Vocês colocariam ou tirariam o hífen de uma, de outra? Como é que vocês fariam? Colocaria. Essas duas palavras. Colocaria as duas com hífen. Vocês usariam? A Marcela, ela fica olhando assim porque ela não quer responder. Ela não quer correr risco, né? Afrodescendente. Mas eu acho que não. Nos dois, não. E separado ou tudo junto? Não, separado. Separado. Então, assim, olha só como fica esquisito perguntar, e é claro que fica esquisito mais ainda responder. Afro-brasileiro é com hífen. E afrodescendente é tudo junto sem hífen. E aí, como é que você explica para o aluno isso? Então, assim, fica complicado algumas vezes, porque aí você falando... Aí a explicação que o Bechara orienta, repito, Bechara, gramático brasileiro, que foi o líder aí no Brasil aqui desse acordo. Ele fala assim, afro-brasileiro são 2 adjetivos. Ele é afro e ele é brasileiro. Então, são 2 adjetivos, eu separo por hífen. Afrodescendente é uma adjetivação só, por isso que é escrito tudo junto. Mas para explicar isso para o aluno, para ele entender quando são 2 adjetivações, quando é uma, aliás, poxa vida, é complicado. Então, essa história do hífen realmente precisa aí, a gente precisa fazer uma reunião com os gramáticos brasileiros para que a gente possa melhorar um pouco a vida dos usuários da língua. Ficou complicado, né? Paralama e para-choque, por exemplo. Paralama e paraquedas, por exemplo. Né? Paralama não tem, paraquedas tem. Então, assim, fica um troço assim que você fala, e agora, né? Muitas palavras, às vezes, a gente nunca nem escreveu. Por exemplo, eu não me lembro de ter escrito afrodescendente. Tudo junto. Eu acho que uma outra coisa, outra questão que também surge muita dúvida é sobre os acentos, né? Ideia, por exemplo, que não tem mais acento. Muita gente ainda escreve ideia com acento. Muita gente escreve com acento, né? Assembleia, enfim, ideia. Né? Que é um verbo que é estranho não ter o acento mais... do parar e do para preposição. Mesmo o por do colocar e o por do preposição também. Então, assim, são alguns acentos que vão... Só para que todo mundo entenda, para que não se julgue inadequadamente, por exemplo, a reforma, né? O ponto de uma reforma é tentar melhorar a vida dos usuários. Mas aí é uma discussão muito grande, né? Com certeza professores de português que estão me ouvindo podem até discordar de mim, não tem problema nenhum, o diálogo está aberto para isso. Mas quando você faz um acordo em que você junta Portugal, Brasil, Angola, Timor-Leste e outros países, nações que falam língua portuguesa, poxa vida, são formas de se falar completamente diferentes uma das outras. Aí quando você tenta unificar, fica um pouco complicado. E aí você acaba tirando um pouco a característica de um de outro
E aí as pessoas ficam com muita dúvida. Por exemplo, só para terminar o número 4, só para acabar o hífen, a gente volta para o 3, né? A grafia correta é autoescola, sem hífen. Durante muito tempo, as pessoas escreveram autoescola com hífen e às vezes até escreviam autoescola separado também, sem hífen. Não, mas é tudo junto, sem hífen algum, tudo junto. Agora, veja, quando a gente fala autoescola, 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 sabe qual que é a tendência daqui a uns 50 anos? Que esse O caia e fica autoescola. Porque o O vai ficar mais fraco do que o E. E daqui, eu falei, 50 anos é só uma média, pode demorar até um século. E essa mudança, de repente, os nossos netos e bisnetos vão escrever autoescola, você vai olhar essa hoje e falar, nossa, que eu acho coisa que talvez horrorosa. A geração que sofra um pouco mais com toda essa reforma é a nossa. Porque nós aprendemos de uma maneira e estamos e a coisa nesse mudou processo, no meio do caminho, né? Da reforma. Por quê? Porque nós estamos participando do momento de transição. Quem participa de qualquer transição na sociedade, seja ela de língua, seja ela de comportamento ou qualquer outro tipo de transição, sem dúvida alguma, quem sofre mais. Porque você tem o jeito anterior que era falado e agora você tem o jeito posterior. Então fica um troço bastante complicado, não é verdade? Fica difícil. Essa daqui, só para terminar a tela, artífice, me perguntaram, artífice é aquele que se dedica às artes, né? Uma arte mecânica, um operário, alguém que inventa. Arte mecânica, alguém que inventa, né? O artífice revela a associação entre a mente e a mão de produção dessa obra. Tem em alguns casos, ele pode ser sinônimo até de artesão. Né? E as pessoas escrevem esse artífice com... olha o jeito que a gente fala, por isso que eu falo sempre. Artífice, a gente ouve com um izinho no final. Aí tem gente que escreve artífice com o IE no final. E aí comete esse equívoco. É artífice com E no final, tá bom? Então aí é pra gente ajustar aí a grafia correta das palavras. E aí é o que eu falo sempre. As pessoas confundem que falar é uma coisa, escrever é outra. Aí as pessoas aprendem, às vezes lá na escola, equivocadamente, que a escrita é a reprodução da fala. E não é. A escrita nem no português, nem no inglês, nem no espanhol, nem no italiano, nem no francês, nem no alemão. A escrita não é a reprodução fiel à fala. A fala vai influenciar algumas coisas da escrita em algumas vezes, mas uma coisa não é reprodução da outra. Senão, vamos supor que a gente pega uma palavra do jeito que uma pessoa que mora em São Paulo fala e do jeito que uma pessoa que mora no Norte ou no Nordeste fala. Poxa vida, como é que a gente vai saber com que letra escreve? Né? Alguma coisa vai ser com E, outra coisa vai ser com I, outra coisa vai ser com U. Se a gente comparar o português do Brasil com Portugal, nós falamos luz. O Z com som de S, olha só, luz. O Z com som de S. Lá em Portugal eles falam luz. O Z com som de SH ou X. E aí, como é que faz para definir a ortografia se a gente for ficar baseado exclusivamente na fala? Não, e até a pronúncia, né? O jeito que você pronuncia uma palavra, se você for seguir a risca, você pode colocar acento onde não tem acento. Acento onde não tem acento. Dependendo da região do país que a pessoa está. Claro, né? Na sociolinguística, que é uma área do língua portuguesa, da linguística que estuda tudo isso, a gente fala muito. Tem inclusive os idioletos. Sabe o que são idioletos? É a forma própria de cada indivíduo falar. Se a gente gravar nossas 3 falas, com certeza alguns acentos, algumas vogais, algumas consoantes, entre nós 3 aqui já haverá diferenças. Imagina se a escrita fosse seguir todas essas diferenças. A escrita virar um verdadeiro caos. E a porta, então, no interior ia ter quantos R's? Você tem 3, a gente chama de vibrantes múltiplas, né, do R. Você tem porta, você tem porta e você tem porta. Qual é o correto? E agora, qual é o correto? Você que está em casa assistindo, como é que você fala? Porta, você fala porta ou você fala porta? É melhor mandar um WhatsApp com áudio. Manda isso, é verdade. Boa como sugestão. É que vai escrever? Manda um WhatsApp pra gente com áudio, eles encaminham pra mim, você fala como porta. Você fala porta, você vê, às vezes eu tô falando muito, eu acabo falando porta. E eu não sou do interior. Eu não consigo, é o jeito de cada um falar. Claro. E você fala porta ou porta? E aí as pessoas respondem pra gente, eu vejo qual que deu mais, eu trago hoje é terça-feira, eu trago na quinta-feira para a gente conversar. Legal, então, professor. Tá, e é legal também trazer essa questão dos acentos, eu acho que nesse novo acordo ortográfico, né? Porque eu acho que tem muita dúvida ainda. Vou trazer a questão dos acentos como lição de casa, eu faço as pegadinhas, elas me dão lição de casa. Aí fica tudo certo, gosto muito assim. Trago a questão dos acentos, né, para a gente falar na quinta-feira, tá bom? Tá, bom dia para vocês, bom dia para os telespectadores, estou à disposição de vocês mais uma vez. Bom dia, até quinta. Eu que agradeço, obrigado. Até lá.